Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma noite ao nosso estudo. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade e também fazemos parte de um grupo do GELCO, que é o Grupo de Estudo do Livro da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns e hoje nós vamos estudar 2 capítulos, o capítulo 2, da segunda parte, denominado Manifestações Físicas, e o capítulo 3, denominado Manifestações Inteligentes. Como de costume, antes de a gente começar o nosso estudo, vamos fazer uma leitura para a nossa harmonização e depois fazemos a prece e damos início ao estudo. Hoje, quem vai fazer a nossa leitura é a Luciana, e a gente vai estar lendo um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. O tesouro maior, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Jesus. Lucas, capítulo 12, versículo 34. No mundo, os templos da fé religiosa, desde que consagrados à divindade do Pai, são departamentos da casa infinita de Deus, onde Jesus ministra os seus bens aos corações da terra, independentemente da escola de crença que se filiam. A essas subdivisões do eterno santuário comparecem os tutelados do Cristo, em seus diferentes graus de compreensão. Cada qual, instintivamente, revela ao Senhor onde coloca seu tesouro. Muitas vezes, por isso mesmo, nos recintos diversos de sua casa, Jesus recebe, sem resposta, as súplicas de inúmeros crentes de mentalidade infantil, contraditórias ou contraproducentes. O egoísta fala de seu tesouro, exaltando as posses precárias. O avarento refere-se a mesquinhas preocupações. O gozador demonstra apetites insaciáveis. O fanático repete pedidos loucos. Cada qual apresenta seu capricho ferido como sendo a dor maior. Cristo ouve-lhes as solicitações e espera a oportunidade de dar-lhes a conhecer o tesouro imperecível. Ouve em silêncio, porque a erva tenra pede tempo destinado ao processo evolutivo, e espera, confiante, porquanto não prescinde da colaboração dos discípulos resolutos e sinceros para a extensão do divino apostolado. No momento adequado, surgem esses, ao seu influxo sublime, e a paisagem dos templos se modifica. Não são apenas crentes que comparecem para a rogativa, são trabalhadores decididos que chegam para o trabalho, cheios de coragem, dispostos a morrer para que outros alcancem a vida, exemplificam a renúncia e o desinteresse, revelam a vontade do Pai em si próprios e, com isso, ampliam no mundo a compreensão do tesouro maior, sintetizando na conquista da luz eterna e do amor universal que já lhes enriquece o espírito engrandecido. E assim, querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, querido Pai Deus, agradecidos estamos por mais uma noite de estudos, por mais uma reunião para aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita, para trocarmos um pouco mais sobre o conhecimento dessa doutrina que tanto nos fortalece, que tanto nos encoraja, que tanto nos mostra o grande tesouro que devemos seguir, que é Ti, Jesus. Que possamos, querido Mestre, lembrarmos sempre do grande exemplo que és, que possamos a cada dia nos espelharmos em Ti, melhorarmos um pouquinho que seja daquilo que ainda temos de imperfeição, que possamos devagarzinho subindo os degraus da perfeição, nos purificando das nossas mazelas, nos tornando verdadeiros tesouros da Tua seara. Agradecidos estamos
por estarmos aqui, nesse momento de grande harmonia, que possamos envolver a todos aqueles, querido irmão, que não puderam estar no dia de hoje, nesse estudo, que eles recebam as nossas vibrações, que possamos, durante esse estudo, estarmos em perfeita sintonia, em perfeita harmonia com os teus ensinamentos. Nos envolva, querido irmão Jesus, na tua paz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje quem é o nosso irmão Humberto. Boa noite a todos. Boa noite a Cristina Lúcia, a Ana Lúcia, a Fernanda Ferreira, a Esther Risuto, a Silvia Lanes, a Alessandro Souza, a Rita Maria, Cristiane de Oliveira, a Flávio Melo, a Tânia Matos e a todos que estão nos acompanhando nesse estudo. Uma boa noite a todos. Antes de a gente entrar no nosso estudo propriamente dito de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão, né, da aula passada, né, e falar um pouco mais sobre o fluido universal e o perispírito. Como vimos, o fluido cósmico universal, segundo o Espiritismo, ele é matéria elementar primitiva. Então, esse fluido ele vai dar origem a tudo que é material, seja no mundo corpóreo, seja no mundo espiritual. Portanto, tudo que é material é uma transformação deste fluido universal. O plano espiritual, ele também é formado pelas modificações do fluido universal. As colônias, os hospitais, as escolas, as casas, as paisagens, tudo que existe no plano espiritual são modificações implementadas pelos espíritos através de transformações neste fluido. Da mesma forma, no nosso planeta, as nossas construções, os nossos corpos, tudo que vemos tem a sua origem nesse mesmo fluido universal ou matéria elementar primitiva. Então, essa matéria elementar primitiva dá origem a tudo que é material. Matéria que compõe o mundo tangível em que estamos, matéria que compõe o plano espiritual. Jesus e os espíritos superiores que colaboram com o Mestre, operando as transformações desse fluido cósmico universal, planejaram, coordenaram e dirigiram a formação do nosso planeta Terra. Portanto, o nosso orbe foi preparado por Jesus e pela falange de espíritos iluminados que o auxiliam. Durante bilhões de anos, nossa casa foi preparada para servir agora de palco para a evolução de bilhões de espíritos que aqui vivem ou viveram. É como se fosse uma mãe que prepara o partinho do filho, né? Quando a mãe está naquele processo de gestação, ela decora, prepara o partinho do filho para poder receber aquele filho. Então, a mesma coisa, Jesus e essa falange de espíritos que trabalham com Jesus fizeram com a Terra, né? Fizeram transformações nesse fluido cósmico universal e hoje temos esse lar maravilhoso que é a Terra. Ainda sobre esse estudo tem uma questão muito importante, que é a da sintonia. Porque o fluido cósmico universal, ele também é veículo da transmissão do pensamento. Assim como o ar é do som, o pensamento ele é transmitido através desse fluido cósmico universal. Como estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, nós emitimos ondas o tempo inteiro, ondas que têm as características e qualidades das fontes que o emitem. E ainda, como estamos conectados através desse fluido, podemos captar o pensamento de uma pessoa ou de um espírito. Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos. E os espíritos respondem que muito mais do que imaginamos. Portanto, somos espíritos e estamos o tempo todo influenciando e sendo influenciados por outros espíritos. E aqui é uma questão de sintonia. Da mesma forma que na nossa casa, onde a gente está, chegam diversas ondas de rádio e a gente escolhe em qual frequência sintonizar,
Da mesma forma que chegam diversas ondas eletromagnéticas da televisão e a gente escolhe em qual canal vamos sintonizar, da mesma maneira, estamos rodeados de ondas, pensamentos, de ondas mentais. E nós escolhemos com quais pensamentos vamos sintonizar. Em alguns momentos parece um tanto perturbador, porque a gente às vezes deseja sintonizar em faixas mentais melhores, mas às vezes a gente não consegue, né? A gente ainda pensa e sente coisas que não queremos. E aí Kardec, ele nos recomenda que para a gente mudar essa faixa mental, para a gente poder melhorar a nossa vibração, nós precisamos estudar, precisamos buscar a reforma íntima, fazer o bem, orar, para que a gente possa elevar o padrão de vibração de nossas mentes e sincronizarmos com faixas mais elevadas. Outra questão muito importante sobre essa questão do fluido, do pensamento, são as criações fluídicas. Os espíritos, eles atuam sobre os fluidos espirituais, que é um estado desse fluido cósmico universal, não com as mãos, como nós fazemos com as matérias tangíveis aqui na Terra, mas sim através do seu pensamento e da sua vontade. É assim, por exemplo, que um espírito ele se apresenta portando um objeto, uma roupa, ou aparentando, né, a sua aparência corpórea, a sua aparência espiritual, de acordo com a lembrança da sua vida que passou. Então, ao ele transportar a sua mente para determinado período de sua vida pregressa, ou outra vida que ele teve anterior a essa, ele automaticamente imprime no seu perispírito aquele objeto, aquela roupa ou aquela aparência que ele teve naquele período. Da mesma maneira, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes um espírito precisando de auxílio, né, para poder ser atendido, esclarecido, ele relata um cenário que foi criado pelo seu próprio pensamento. Então, por exemplo, um espírito que morreu em um incêndio, se ele ainda estiver preso àquela situação, ele pode, na sua mente, estar gerando aquele cenário, estar sentindo se as chamas estão consumindo o seu espírito, sentindo as dores, o sofrimento. E, na teoria, bastaria que ele mudasse o seu pensamento para sair daquele estado. Porém, na prática, não funciona assim, porque ele está tão impressionado com aquilo que ele ainda não consegue desviar o seu pensamento. Então, na reunião de esclarecimento, o esclarecedor, ele conversa com o espírito, né, sugestiona, né, informando que aquele incêndio está sendo extinto, que o espírito está sendo socorrido, para que aquele espírito possa, aos poucos, sair daquele estado de fixação mental, naquela cena que ele criou, né, e aos poucos ir reequilibrando a sua mente. Portanto, ao pensar, o espírito cria em torno de si cenários, objetos, enfim, criações fluídicas que se refletem no seu perispírito como num espelho. É assim que uma alma pode ler o que se passa em outra alma. É assim que nada está oculto. Quando a gente pensa, a gente está refletindo imagens no nosso perispírito que outros espíritos podem estar lendo. Então, às vezes a gente acha que estamos pensando aqui sozinho, ninguém está vendo, mas não é bem assim que acontece. Uma outra questão importante desse estudo dos fluidos é a qualidade dos fluidos. Os fluidos espirituais, eles se acham impregnados das qualidades boas ou más dos nossos pensamentos. Então, os pensamentos, eles podem sanear ou viciar os ambientes. Os pensamentos, eles alteram a qualidade desses fluidos, que podem ser calmantes, podem ser excitantes, podem ser tóxicos, podem ser reparadores, né? E muitas outras qualidades que podemos dar a esses fluidos através dos nossos pensamentos. Então, por exemplo, às vezes a gente sente, esse ambiente aqui está pesado, não, esse ambiente aqui está leve, eu sinto uma paz enorme aqui, eu sinto-me renovado, não, esse ambiente aqui está me deixando angustiado. Então, o nosso perispírito está em contato direto com esses fluidos ambientes e pode ter sensações diversas, dependendo da nossa simpatia ou antipatia que determinado ambiente ou pessoa nos produz. E aí, falando ainda sobre o perispírito, a gente viu lá no estudo que a Luciana e o Sérgio fizeram na semana passada, que o perispírito ele é o envoltório.
né, que envolve o ser moral e inteligente, que é o espírito. Quando estamos encarnados, ele é o elo de ligação entre o corpo e o espírito. E durante a nossa encarnação, o perispírito ele transmite as sensações do corpo para o espírito e as ordens do espírito para o corpo. Né? O perispírito, o espírito ele forma seu perispírito através da atmosfera espiritual de cada mundo. Então, isso significa que, assim como o nosso corpo não está preparado para viver em outros mundos, o nosso perispírito daqui da Terra não está preparado para viver em outros mundos. Então, se eu saio da Terra e vou viver em Júpiter, vou reencarnar em Júpiter, por exemplo, eu preciso reconstituir meu perispírito com os elementos apropriados de Júpiter, assim como eu vou ter o corpo apropriado para viver em Júpiter, por exemplo. Então, além disso, cada um de nós vai formar o nosso perispírito com os elementos espirituais mais densos ou mais etéreos de cada mundo. Como a Luciana e o Sérgio falaram na aula passada, e a gente recomenda que quem puder assistir a aula passada novamente, o perispírito tem diversas propriedades. Mas uma coisa a gente gostaria de destacar aqui, que o nosso perispírito, ele é formado dos elementos que compõem a atmosfera espiritual de cada ordem. E nós vimos que esses elementos, eles são manipulados pelo pensamento do espírito. Portanto, o envoltório perispiritual, ele recebe de modo direto e permanente a impressão dos nossos pensamentos, gerando as qualidades boas ou mais. Então, como a gente está encarnado, o nosso perispírito está ligado direto ao nosso corpo, ele vai reagir sobre o nosso organismo material. Tá? Então, vou pegar aqui uma frase de Kardec. Kardec disse na Gênesis o seguinte: se os eflúvios são de boa qualidade, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Kardec disse isso em A Gênese. Então, os nossos pensamentos vão refletir no nosso perispírito e esse vai refletir no nosso corpo enquanto encarnados. Um exemplo que tem um exemplo uma história, né, do menino e do carvão. Não sei se vocês conhecem essa história, mas é um menino que chegou em casa com muita raiva e ele vem contar com os pais que ele tinha brigado na escola com alguns amigos e estava com muita raiva. E queria dar o revide, queria dar o troco nos amigos. E aí o pai estende um lençol alvo, um lençol branco, no seu varal, pega um balde de carvão e pede para o menino pegar o carvão e atirar no varal. Então o menino começa a pegar o carvão e atirar no varal. E o pai fala: o varal, o lençol branco, são os seus amigos. O carvão é a sua raiva. Despeje toda a sua raiva nesse lençol imaginando os seus amigos. E o menino foi fazendo isso. No final, quando o menino já estava exausto, o pai pede para ele olhar o lençol branco. Estava, obviamente, sujo de carvão. Mas aí o pai pede para que ele olhasse a si próprio. Ele estava muito mais sujo do que o varal. E aí o pai dá-lhe a lição, que aquele sentimento de raiva, de vingança que ele queria fazer com seus amigos, poderia até atingir um amigo, mas ele seria o principal atingido daqueles sentimentos. Então é isso que acontece conosco. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão carregar de qualidades o nosso perispírito. E o nosso perispírito, por estar ligado ao nosso corpo, vai impactar no nosso corpo. E aí, para terminar, trazer aqui um pensamento de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis nos diz: o pensamento e a vontade são a ferramenta por excelência com a qual tudo podemos transformar em nós e ao redor de nós. Tenhamos somente pensamentos elevados e puros. Aspiremos a tudo que é grande, nobre e belo. Pouco a pouco, sentiremos regenerar-se nosso próprio ser e, com ele, do mesmo modo, todas as camadas sociais, o globo e a humanidade. Então, disse Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, vou passar a palavra para a Luciana, que vai dar continuidade ao nosso estudo.
Boa noite a todos. Bom, nesse capítulo 2, que nós vamos falar aqui, ele trata das manifestações físicas, né? E vem falar aqui das mesas girantes. Ele começa a falar que as manifestações físicas, elas podem ser espontâneas e podem ser provocadas, né? Mas aqui no estudo não vai focar nas manifestações espontâneas, e sim nas provocadas. E aí a gente vai relembrar o fenômeno das mesas girantes, que foi um fenômeno muito, né, importante para o espiritismo, né, lá no século XIX, em Paris, e que foi o que despertou interesse de Kardec, né, para estudar o fenômeno e daí por diante começar a entender, né, essa doutrina, né, tentar entender a doutrina dos espíritos, né, o que existia, né, por trás desses fenômenos, né, será que existia eram só brincadeiras, ou será que tinha uma inteligência, né, o que realmente tinha por detrás desses fenômenos, se é que tinha alguma coisa. Então, nesse item, fala para a gente que o que quer que seja, as mesas girantes representarão sempre o ponto de partida da doutrina espírita, né? Por quê? Porque justamente através dela, apesar de antes, né, a gente já saber que existiam vários acontecimentos, espíritos se manifestando, batidas, né? A gente viu os fenômenos de Hydesville, fenômenos que antecederam as mesas girantes. Apesar disto, né, a gente sabe que as manifestações dos espíritos aconteceram sempre, né, desde sempre, mas as mesas girantes tiveram um papel importantíssimo, porque foi através dela que Kardec codificou a doutrina, né, e que hoje nós temos ela codificada, explicada e com cunho científico, né? E aí a gente pensa, né, tudo bem, nós temos aí o fenômeno das mesas girantes, que movimentava os salões da época, né, era uma coisa bem, né, que o pessoal ia com muita, né, muito interesse, muito entusiasmo para assistir, muitos por curiosidade, e outros, como foi o caso de Kardec, com o intuito de estudar realmente. E aí tem uma questão muito importante que a gente precisa pensar, né? Para que esse fenômeno aconteça, né? Para que ele se produza, né? É indispensável que eu tenha um elemento fundamental ali, né? Que são o quê? Os médiuns, né? E um médium, não um médium qualquer, né? Mas um médium de efeitos físicos, né? Um médium que tenha uma compatibilidade, digamos assim, que possa fazer com que ali, né, aconteça essa movimentação, né, esses objetos se movendo. E como a gente pode didaticamente explicar isso, né? Bom, o médium, né, ele doa o fluido vital, né? Então, onde que está localizado esse fluido vital? Eu tenho o meu corpo e meu perispírito. Então, entre o meu corpo e o meu perispírito está o meu fluido vital. E aí eu, Luciana, digamos que eu seja médium, eu dou esse meu fluido vital para o espírito desencarnado, né? E ele, junto com o seu perispírito, né? E fazendo a manipulação com o fluido cósmico universal através do seu pensamento, como o Humberto mesmo explicou, né? O pensamento, ele está todo mergulhado no fluido cósmico universal. Então, esse espírito, ele manipula todo esse fluido e, com a força do pensamento, ele consegue manipular, manusear, movimentar aquele objeto, né? Então, o movimento, né, digamos assim, que se dá é esse, né? Então, a gente entende que o pensamento, como o Humberto falou, que está mergulhado
não só no plano físico, mas também no plano espiritual, e em todo o fluido cósmico universal, ele é um fator preponderante para que aconteça, né? E é claro que esse fluido vital do médium, ele tem que ser, digamos assim, compatível para que esse fenômeno aconteça. Então, não é qualquer médium, tem que ser um médium que tenha essa aptidão. E aí, a gente pulando lá para o item 63, porque o 62 ele fala um pouco de outra coisa, que ele vai falar lá no item 63 sobre a questão de uma força mediúnica, né? Que ele fala assim, que o objeto ele pode ser, digamos que a mesa ela pode ter a substância, que ela pode ser feita de metal, ou ela pode ser feita de seda, que isso não influencia, ou seja, o peso não vai influenciar para que o fenômeno aconteça, né? Mas o que vai influenciar ali, que ele fala mais à frente, seria como se fosse o tamanho, né? Digamos que eu, Luciana, dou uma determinada quantidade de fluido vital para que essa manifestação física ocorra, mas capaz de que esse espírito consiga somente manipular, movimentar uma caneta, né? Então, a minha força mediúnica, digamos assim, ela só seria capaz de fazer com que esse espírito movimentasse uma caneta. E outros médios, com uma força mediúnica maior, poderia doar um fluido maior, que seria capaz de fazer com que esse espírito movimentasse uma mesa. Então, quando eles colocam que ali existe uma força, dependendo de uma força mediúnica, né, que está ligada à quantidade do fluido vital que o médium ele consegue desprender para envolver um objeto, para que o espírito possa envolver um objeto, né? Então, ele fala assim, acrescentemos que a forma da mesa, a substância de que é feita, a presença de metais, da seda nas roupas, dos assistentes, os dias, as horas, a obscuridade ou a luz, etc., são indiferentes como a chuva ou o bom tempo. Apenas o volume da mesa deve ser levado em conta, mas tão somente no caso em que a força mediúnica seja insuficiente para vencer-lhe a resistência. Então, é isso que eu estava explicando. Então, por exemplo, né, não sei se ficou claro, mas se, dependendo da quantidade de fluido que o médium vai dispor, né, ali, aquele volume, né, o espírito talvez consiga somente movimentar um volume pequeno, porque, na verdade, o peso não importa, né, conforme está escrito lá. O peso é indiferente. Pode ser uma mesa de metal, como pode ser uma mesa de um objeto de seda, não importa, mas sim o tamanho, o volume, né? Então, o que vai depender aí sim, a questão da força mediúnica do médium. Então, vejam que, às vezes, assim, a gente falando didaticamente, né, para visualizar, pode ficar um pouco complicado, mas não tem muito mistério, né? O que a gente precisa para que aconteça esses fenômenos, essas manifestações físicas, a gente precisa de um médium de efeitos físicos, né? Aí, a combinação do fluido do médium com o perispírito do espírito, o fluido cósmico universal com o pensamento desse espírito, vai fazer com que ele consiga mover aquele objeto. E aí a força mediúnica, né, a quantidade de fluido que esse médium vai dispor para esse espírito, é que vai fazer com que ele possa movimentar ou uma caneta ou uma mesa, né? E assim, tem uns fatos bem interessantes, né, que a gente, para visualizar, por exemplo, tem um filme Ghost, que tem muitos erros doutrinários, né, mas tem uma passagem no trem que eu acho bem interessante,
que tem aquele fantasma do trem, né? Que é aquele personagem que anda sempre de preto, né? Tem umas olheiras, e ele sempre está chutando uma lata, né? Ele só vive em estação de trem, porque ele, né, caiu na linha do trem, então ele vive só ali. E ele está sempre chutando as coisas, só que ele está desencarnado. E aí tem um outro personagem, que é o Sam, né? Que ele acaba sendo assassinado, e está ali perdido, mas ele vê essa cena e ele não entende por que aquele espírito consegue fazer aquilo e ele não. E aí esse fantasma do trem vira para ele e fala: eu não sei como faz, eu só sei que eu penso, eu tenho a vontade e faço. Então, é óbvio que para que aquilo aconteça, em algum ponto ali tem um médium de efeitos físicos, né? Vamos trazer aqui para o nosso estudo, é claro. E tem a vontade daquele espírito, como ele mesmo coloca. Eu só sei que eu tenho a vontade e faço. E é exatamente isso, é a vontade que ele impregna ali. E, é claro, essas combinações fluídicas e a presença de um médium de efeitos físicos, né? E aí acontece o fenômeno, né? Então, muitas das vezes o espírito ele pode até não saber realmente a didática da coisa, né? O mecanismo, né? Talvez ele não conheça, ele pode não ser. Luciana, acho que você travou aqui para mim. Você confirma aí, Sérgio? Luciana travou? Tá. Para mim travou também. Então, vamos dar continuidade aqui, né? Então, deixa só, enquanto isso, enquanto ela vem, eu vou ler aqui os comentários. Pode ser, Sérgio? Claro. Tem os comentários aqui. Primeiro, dar boa noite para a Gisele, para a Andréia, para a Selma Trigo, para o Eduardo Mesme, para a Giane, para a tia Grazi, para o Renato, para a Graziele, para a Aline Amorim e o Thiago Trigo. E aí, vou aproveitar para postar aqui os comentários. A gente teve, ó, comentário do Renato. A abelha não poliniza uma flor morta. Ela busca a flor que irradia beleza e a atrai. Que flores estamos sendo para a polinização espiritual? É bem interessante. Essa questão ainda é referente ao estudo anterior. Outra mensagem da Selma. Daí as colônias espirituais que são construídas pelos fluidos mentais dos espíritos, de acordo com a necessidade de cada grupo em evolução. Exemplo, a colônia de Nosso Lar. Né, falando sobre as construções mentais dos espíritos. O Thiago também botou que o pensamento é modelador do fluido cósmico universal. A Selma colocou ainda que Emmanuel foi um caso de escolha de apresentação espiritual de uma de suas reencarnações, como o senador Rubio Lentos, né? Renato também escreveu, como Emmanuel se apresenta como sua reencarnação como senador romano, assim como um espírito que pode se apresentar perispiritualmente como um preto velho, sem que a aparência signifique evolução. Com certeza. Comunicação inteligente passa longe de comunicação rebuscada. A inteligência está no conteúdo que precisa ser de amor e positividade. E ainda, a Selma colocou, esta encarnação de Emmanuel como senador romano foi significativo por conta do contato que teve com Jesus, a cura da filha por Jesus e a esposa, que se sacrificou no lugar de sua empregada na arena. Então, a Selma está falando do livro há 2000 anos. É um livro imperdível. Quem não leu, a gente recomenda muito a leitura, porque é um livro maravilhoso. Então, a Luciana retornou, a gente vai dar... Eu caí, mas eu voltei. Coisas da internet, né? Bom, posso continuar? Bom, então, já expliquei aqui um pouco, né, sobre esse fenômeno. Um outro ponto que ele coloca aqui no livro, que é o item 62, ele vem falar sobre a questão do desenvolvimento mediúnico, né? Ele fala aqui que a gente tem que ter o recolhimento, a paciência, né? Porque às vezes o médium, a pessoa, né, acha que já vai
apresentar sinais logo de cara, né? Vai começar uma reunião e vai logo ter todos os, né, os sintomas, já vai sentir, já vai ter isso, vai ter... Não, tem que ter calma, recolhimento, paciência, né? São atributos que o médium tem que ter para que possa o seu desenvolvimento mediúnico acontecer. E no último item, ele vai falar que outro fenômeno que produz também são as pancadas, né? São as pancadas nas mesas, né? Sem ser os movimentos, né? Somente as pancadas. Mas que mais para frente a gente vai falar sobre isso. O que eu queria deixar aqui, né? Ressaltar aqui que a gente teve, né? Um grande médium de efeitos físicos, que foi o Peixotinho, né? E que, assim, a gente fala fluido vital, mas que a gente também pode também se referir ao ectoplasma, e que serve para as materializações. Então, o Peixotinho, que era o Francisco Peixoto Lins, desde os 15 anos, né, que ele começou a dar sinais da mediunidade, e que foi, assim, um médium que teve materializações iluminadas, né, e que foi grande auxiliador terreno, né, para as assistências aos enfermos. Então, é um tipo de médium que não é muito comum, né, esse médium de efeito físico, mas porque ele empresta, né, ali o seu potencial ectoplasmático, né, ele empresta ali o seu fluido vital. Então, você desprender isso, né, é algo, né, que eu considero não muito comum, né? Então, a gente aí tem Peixotinho como um exemplo, né, de um médium de efeitos físicos. E aí, lá na Revista Espírita, de 1858, de janeiro de 1858, falando sobre as manifestações físicas, foi perguntado se todos os espíritos, indistintamente, fazem mover as mesas, produzem ruídos. E logo a mão de uma senhora traçou, né, violentamente estas palavras: quem faz dançarem os macacos pelas ruas? Serão os homens superiores? E aí vem desenrolando, né, todo um diálogo, né, no intuito de esclarecer que essas manifestações físicas de pancadas nas mesas, de objetos, né, se movimentando, eles não são, né, vindos, né, oriundos de espíritos elevados, né, de espíritos superiores, né, mais, né, à frente na leitura, o espírito vem falar que os espíritos mais elevados, eles estão mais preocupados com outras tarefas, mas que este fenômeno, ele é importantíssimo para a doutrina espírita, para mostrar a importância dos espíritos, né? A importância de que existe o outro lado, né? A importância do médium, né? Desses fenômenos, enfim, a gente pode perceber que cada um dentro do seu trabalho ali desenvolvendo da melhor forma, mostrando, né, a importância dessas manifestações para o espiritismo, tá certo? Então é isso, essa é a mensagem que eu tinha para passar. Desculpa aí ter caído da internet, mas espero que tenha ficado claro aí para vocês. Não? Sim, eu queria só falar que o espírito, ele empresta o fluido vital. Quer dizer, o médium, perdão, ele empresta, tá, gente? Porque esse fluido vital volta. Porque imagina, né? Se toda vez que ele fosse doar, ele ia perder. Então, né? Perdendo fluido vital, sabem o que acontece. Então, na verdade, ele empresta e recebe depois, é claro, tá? Só para ficar claro. Obrigada, viu, Renato, por você ter feito esse comentário que eu me lembrei. Mas tem outros comentários. Tem o comentário da Cristina Lúcia, que a potência mediúnica do médium vai fazer a diferença. Do Renato, muitas vezes o doador fluídico médium nem conhecimento do tema tem, ou seja,
doa os fluidos sem nenhuma ideia do que está fazendo. A Selma nos disse que, por isso, a importância do estudo para compreender as questões dos fluidos, vibrações, sintonias, mediunidade, enfim, educação mediúnica pelo conhecimento para uma prática adequada. E a Graziele, ela faz uma pergunta. Então, quando há alguma manifestação física, é porque tem um médium com esse fluido, mesmo sem saber que é médium? Pode acontecer, né? Pode acontecer ele tá doando não, vamos botar assim, emprestando, né? Sem ter essa consciência, né? Mas à medida que você vai educando a sua mediunidade, você vai fazer isso numa reunião adequada, você vai estar fazendo isso somente no momento adequado, né? Que o certo é você fazer trabalho mediúnico, realizar, né, trabalho mediúnico dentro da casa espírita, nos horários das reuniões mediúnicas, né? Então, vamos passar para o Sérgio. Obrigado, Luciano. Vou passar aqui para o Sérgio, que vai continuar o nosso estudo. Boa noite, queridos irmãos. Com muita alegria, estamos novamente juntos, né? Ainda bem que foi a internet da Luciana que caiu, não foi ela que caiu, né? A internet é fácil de recuperar. Mas é isso mesmo. Olha que estudo interessante, o que o Humberto falou aí, essas considerações sobre os fluidos, sobre o perispírito. Isso tem que ficar bem estudado, nós temos que estudar bem essas questões, as questões das manifestações físicas, né? O porquê acontece, essa doação de fluidos que nós emprestamos, como a nossa irmã falou, que muitas das vezes emprestamos até mesmo sem saber, né? Quando os espíritos querem se apresentar por algum motivo, e ali pega emprestado aqueles fluidos até de médios que sem saber está emprestando, né? Mas isso acontece sim. Mas o mais importante, como ela falou, que a gente se eduque, que a gente participe dos estudos, né, na casa espírita, né, que é o lugar correto de fazer esse tipo de estudo, e desenvolver nossa mediunidade. E é muito interessante que na nossa casa nós temos lá o desenvolvimento mediúnico, que é um cursinho de 2 a 3 anos, pode chegar até 4 anos. E às vezes a gente faz um curso de 4 anos, 3 anos, e não vai trabalhar na mediunidade porque não consegue desenvolver esse processo mediúnico. É muito interessante isso. Mas aprendemos bastante coisa, né? E sempre somos aproveitados na casa. Isso é muito bacana. Então, como a nossa irmã falou aí, toda manifestação onde haja ruídos, onde haja pancadas, movimento de objetos, isso é uma manifestação, existe uma manifestação física, né? Existe essa manifestação física. Mas, como ela também já falou, por trás desta manifestação tem algo mais importante. Como ela falou, existem manifestações espontâneas, né? Barulhos espontâneos, mas o que nos interessa mais aqui são os barulhos e as manifestações que têm algo por trás disso. E como ela bem falou, que foi importantíssimo isso, que nós devemos gravar bastante isso, estudar bastante isso, as mesas girantes foi o ponto de partida para Kardec estudar a doutrina espírita, pesquisar, estudar. Então, esse estudo é muito importante, porque através das mesas girantes, nós vamos ver que as coisas, hoje mesmo nós vamos ver, através da Ludmila, depois um pouquinho, que nós vamos ver que já vai começando a evoluir esse tipo de manifestação. Então, é aí que começa, é o começo de tudo, é o beabá, é o básico que nós temos que ter. Por isso que é importante estudar todas essas questões básicas da doutrina, porque ela que vai nos dar o sustento, vai nos dar o conhecimento para que a gente possa avançar em estudos mais aprofundados. E o nosso estudo hoje é das manifestações inteligentes. Se existe uma manifestação física, ela pode ser inteligente? Sim. Né? No início, surgiu a tese, lembra que nós estudamos de sistemas, né? Tese, teoria, de que seria apenas uma ação magnética, ou elétrica, ou uma ação de um fluido qualquer. Surgiu essa hipótese lá, né?
isso é uma questão magnética, é o magnetismo das pessoas que estão ali, é o magnetismo da natureza. Mas só que Kardec... Mas se fosse só isso, já estaria ali resolvido o problema, né? É uma manifestação magnética, elétrica. A mesa se moveu, fez barulho. Então está resolvida a situação. Mas só que Kardec, como pesquisador incansável, né, foi buscar a resposta. Ao ver que as mesas obedeciam ordens do tipo: mova-se para a esquerda, mova-se para a direita, levante, responda em uma pancada sim, em duas não, vai de trás para frente. Então ela obedecia a ordens. Então não pode ser só uma manifestação física. Havia algo de inteligente ali por trás daquilo tudo. E aí Kardec, ao estudar isso, ao observar minuciosamente, não só em uma sessão, como disse a Luciana, ele observou em milhares de sessões com esses fenômenos, onde ele fazia perguntas, chegou a essa conclusão, que algo inteligente estava por trás desses movimentos. Olha que bacana. Olha que interessante que é você pesquisar, estudar, não ir só como curioso, né? Lá a nossa irmã estava falando de materialização. Eu frequento o Frei Luiz, né? Agora estamos afastados por causa da pandemia, então eu gosto de frequentar lá o Frei Luiz, e lá nós temos, lá existe as sessões de materialização, mas não é qualquer pessoa que pode participar. Curioso não participa, só pessoas que estão ali para trabalhar, que tem um objetivo útil para que esteja ali, ou como doador de fluidos, né, de fluidos, doador de emprestar, né, nossos fluidos. Interessante que se fez experiência com isso, né? O médico doador de ectoplasma, né, ele era colocado numa balança. Olha que interessante. Ele era colocado numa balança e, ao espírito se materializar, se observava que a balança ele perdia peso. Veja como o nosso irmão falou, Humberto, que é matéria, né? Os fluidos, o ectoplasma é matéria. Ele perdia peso, ficava cansado, mas depois que acabava a sessão, ele voltava de novo ao seu estado normal, né? Recuperava o empréstimo, né, que ele forneceu e ficava bem, e fica bem. Então, lá no Frei Luiz existe ainda, inclusive é dirigido pelo Dr. Paulo César Frutuoso. Ele, inclusive, tem livros sobre isso. Se vocês quiserem pesquisar, é muito interessante mesmo, né? É a continuidade aí da ciência espírita. Para ser uma manifestação inteligente, então vamos lá entender uma coisa. Para ser uma manifestação inteligente, não é necessário que seja espirituoso, sábio, eloquente, né? Basta expressar uma intenção ou responder a um pensamento. Então, quando a gente fala de manifestação inteligente, é que ali por trás há uma inteligência comandando aquelas manifestações. Isso não quer dizer que seja um espírito evoluído, que esteja ali dando respostas. Hoje a gente percebe isso através da psicografia, né? Que às vezes há psicografias que sem fundamento nenhum doutrinário, sem fundamento científico nenhum, né? Nós sabemos que, se nós formos buscar lá nos livros livros dos espíritos, nós vamos saber que existem várias categorias de espíritos, né? Os pseudo-sábios, os batedores, os perturbadores, né? Espíritos bons. Então, nós temos vários tipos de espíritos. O que vai fazer a diferença dessa comunicação é a qualidade que o médium emprega moralmente. Então, a importância de ter um médium numa sessão espírita, numa casa espírita, ou que venha trazer uma comunicação, é muito importante um médium ser um médium preparado, um médium que estudou, tenha conhecimento da doutrina, que saiba diferenciar
muitas das coisas que nos são colocadas. Então, a diferença está na moralidade do médium, porque a inteligência que nós falamos aqui não tem nada a ver com espíritos inteligentes, é que há algo de inteligente por trás disso tudo. E Kardec até fala, que ele dá o exemplo, né, do moinho de vento, né, do catavento, por exemplo. Quando você pega um catavento e coloca na posição do vento, ele move ali a hélice, ele fica movendo a hélice, com a ação do vento. Então, uma ação mecânica, né? É uma ação mecânica. Mas se você chegar e falar assim, pare o movimento, e ele parar, movimenta agora, ele movimentar, mova-se para a esquerda, ele movimenta, mova-se para a direita, ele se movimenta, mais rápido, mais lento, então há alguma inteligência por trás ali. Uma ação puramente mecânica não existe inteligência. Então isso tem que ficar bem claro, né? Que a manifestação inteligente é quando há a colocação do espírito ali. Mais para frente, nós vamos falar sobre essas questões, né, desses espíritos, pseudo-sábios. Nós já estudamos isso lá no Livro dos Espíritos, mas nós vamos falar um pouquinho também aqui no Livro dos Médiuns, para que a gente possa sair do embuste, né, da enganação, que a gente possa estar preparado para essas situações. Esse Livro dos Médiuns é muito importante para nós que estudamos na Casa Espírita, mesmo que não sejamos médiuns, porque nós recebemos comunicações, nós fazemos estudos, né? Nós somos convidados para fazer estudos na Casa Espírita, somos convidados a participar de estudos. Então, esse Livro dos Médiuns nos dá um discernimento muito grande sobre as diretrizes que deve se levar um médium. E todos nós somos médiums, né? Como diz os espíritos. Todos nós temos um pouco de mediunidade. Eu não tenho mediunidade extensiva, eu não psicografo, eu não sou vidente, mas eu tenho intuição, eu tenho uma sensação boa, eu sinto um perfume, eu sinto uma energia boa quando eu chego no local, ou energia negativa. Então, todos nós somos médiuns, e todos nós somos uma antena ligada nesse grande universo. Então, como disse nossa irmã, como disse nosso irmão, temos que estar estudando para que a gente possa se aprofundar e melhorar essa ferramenta que nós somos. Porque se nós somos médiums, nós somos ferramentas. Nós não somos donos de nada, nós não sabemos nada, nós somos ferramentas que esses bons espíritos nos utilizam. Então, qual é o nosso dever? De nós melhorarmos essa ferramenta, aperfeiçoarmos essa ferramenta, para que ela seja dê menos trabalho para esses bons espíritos, né? Quando nós vamos lá dar os passes, né? Quem frequenta aí a Câmara de Passes, quem é médio aplicador de passe, ou quem é coordenador, sabe a importância de você, nesse dia, estar bem, procurar ter um dia mais tranquilo, um dia mais ameno, não comer carne, diversas situações que são colocadas para que a gente possa estar dentro dali, ser uma ferramenta mais pura possível, mais límpida possível. Porque se nós carregarmos para lá nossas angústias, nossos medos, nossas gulas, nós vamos dar um trabalho. A espiritualidade não vai deixar de que aconteça os passos, mas nós vamos dar um trabalho muito grande aos médiuns. Por isso a importância dessa melhoria nossa, desse nosso preparo, né? E aí, então eles começaram a fazer, né, as perguntas às mesas. Uma pancada, isso é um exemplo, tá? Uma pancada sim, 2 pancadas não. Mas aí observaram que acharam um métodozinho melhor. Colocaram várias letras do alfabeto, né? E a mesa ia ali em cada, é claro, com a imposição da mão dos médiuns, né? Ela ia naquelas letras e criavam frases. E aí começou a melhorar a questão da comunicação com os espíritos, né? Porque começou a se criar frases
Então, começou a facilitar essa comunicação. E que a gente não vai entrar mais adentro aqui, senão nós vamos entrar no estudo da Ludmila. Então, eu vou passar a palavra à nossa irmã Ludmila. Obrigado, Sérgio. Antes, só vou ler aqui, eu não estou conseguindo postar os comentários, mas eu vou ler, tá? Certo. Tem um comentário da Cristina que informa que esses fenômenos físicos eles estão cada vez mais raros hoje, pois seu objetivo naquela época era chamar a atenção para a incredulidade que havia acerca da existência dos espíritos. A Aline Amorim, Sérgio, disse que também é do Frei Luiz. Ela falou legal para você, tá? Que ela também é do Frei Luiz. Ela também recomenda a leitura de um livro chamado Fluido Vital. A Selma Trigo, ela também fez um comentário que a inteligência desse caso é que havia algo que promovia ações que se fazia compreender. E a Graziele está gostando do estudo. Obrigado, Graziele. E é bom a gente falar que esses comentários aí, é muito bom que eles acrescentam o estudo. Você vê, ela falou algumas coisas aí, da importância da época, né? Porque era importante ter esses movimentos para que chamasse atenção. Olha que importante esses comentários. Isso é muito bom, tá? Então, comentem bastante mesmo. Dê bastante trabalho para o Humberto aí, por favor. Ó, chegou mais um, tá vendo? Tá vendo? O Thiago comentou o seguinte, o estudo do Livro dos Médiuns é muito importante, porque todos nós encarnados, em algum grau, recebemos a influência dos espíritos, bem como também os influenciamos. A influência ocorre nos dois planos da vida. Perfeito, obrigado. Aí, tá vendo? Só engrandece o estudo. Daqui a pouco a gente vai ficar aqui só escutando os comentários. Muito verdade. Bom, muito obrigado, tá, meus irmãos? Ludmila, vamos passar para a Ludmila. Boa noite a todos. Então, vamos prosseguir o estudo, né, do seu Sérgio sobre as manifestações inteligentes, da qual ele iniciou brilhantemente, de uma forma bastante elucidativa, seu Sérgio. Bom, então, continuando, né, seu Sérgio estava falando sobre os fenômenos das pancadas nas mesas, e com o passar do tempo, foi verificado que realmente era uma manifestação inteligente por conta das respostas que eram dadas, né? Então, eram respostas, como ele mesmo nos elucidou, vá para a esquerda, para a direita, pergunta informações, e por meio de letras colocadas são efetuadas as respostas, e não se tinha mais dúvida que esses fenômenos eram inteligentes. A dúvida agora era, inteligência de quem? Da mesa não era. E começou-se a pensar que era da inteligência do médium. Como o nosso irmão Humberto falou sobre o pensamento, começou a imaginar-se que vinha do pensamento do médium. Então, tudo que se perguntava era de acordo com que aquela pessoa que tivesse uma aptidão maior, uma sensibilidade maior, ele responderia e isso se refletiria na mesa. Ok. Mas, com relação a isso, começou a surgir outras dúvidas, porque algumas questões, aquelas pessoas que estavam lá não tinham conhecimento algum, às vezes elas não concordavam com aquilo. E como que poderia ser pensamento daquelas pessoas, sendo que elas não tinham aquela capacidade, sendo que elas não concordavam com aquilo? E começou-se a pensar uma outra forma, um outro tipo de pensamento, visto que, logicamente, não era a inteligência do objeto, era de algum pensamento vindo de alguém, de algum lugar. E começou-se a pensar nessa outra forma de pensamento. E Kardec, ele cita um exemplo lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, só um minuto. Ele cita, Kardec, no próprio Livro dos Médiuns, esse exemplo. Ele cita um exemplo que ele tomou conhecimento de um navio, né? Tinham várias pessoas a bordo de um navio da Marinha Francesa, da Marinha Imperial Francesa. E dentro desse navio, todos os tripulantes lá, eles gostavam muito, eram muito curiosos com esses fenômenos das mesas que se comunicavam. E todos lá, desde do tripulante mais inferior, como o da alta patente, eles utilizavam esse método para se comunicar com as mesas.
Até que uma pessoa teve a ideia, já pensando que as ideias não eram daquelas pessoas ali, visto que eram opiniões que a mesa dava, né? A mesa dava opiniões diferentes daquelas pessoas, imaginou-se que deveria ser de algum espírito, de algum ser desencarnado. E lembrou que havia um tenente nesse navio, que também era tripulante, que havia desencarnado há 2 anos. E resolveu evocar essa pessoa para ver se realmente era aquilo mesmo que eles pensavam. E assim foi feito. Começou-se a fazer perguntas através da mesa e começou-se a responder em nome desse tenente. Mas ainda assim as pessoas ficaram na dúvida se era ou se não era. E o tenente, dentre outras coisas, ele deixou uma mensagem. E a mensagem era a seguinte, isso que ele havia desencarnado há 2 anos. E a mensagem dele era a seguinte, por favor, eu suplico que vocês façam a gentileza de pagar ao fulano de tal a quantia X, porque eu morri e fiquei devendo esse valor para essa pessoa. Se alguém puder pagar para mim, eu agradeço imensamente. E aí foram atrás dessas pessoas, porque ele deu nomes, né? A mesa deu o nome da pessoa que ele estava devendo. E a própria pessoa, o próprio capitão, né, que ele falou lá que era quem ele estava devendo, não se lembrava do ocorrido. E foi buscar nas anotações, imagina, tinha se passado 2 anos, e foi buscar nas anotações antigas dele, lá no caderninho dele, e viu que realmente esse tenente havia devido, né, estava devendo esse valor, que era um valor que não era tão alto, mas era o valor exato que foi falado naquela mesa. E aí não se teve dúvidas, né? E quando vem, alguém poderia perguntar assim, mas então vem de acordo com essa manifestação inteligente. Era o pensamento do capitão que pensou no tenente que estava devendo a ele, mas não, nem o próprio capitão se lembrava que esse rapaz havia devido um dinheiro a ele. E mais ninguém daquela tripulação que estava ali naquele navio sabia dessa situação. E realmente chegaram à conclusão que a ideia não era de nenhum dos participantes daquela reunião. Obviamente, era uma comunicação de algum espírito desencarnado. E conforme foram acontecendo essas reuniões, elas foram se aperfeiçoando, começaram a ter mensagens de várias partes do mundo. Então, tiveram da França, tiveram da América, em outros países do mundo, sugerindo, e é bem interessante isso, que a gente pensa, né? Foram os próprios participantes da reunião que tiveram a ideia de mudar. Não, isso foi uma sugestão dos espíritos, diz Allan Kardec, através da comunicação dessas mesas, sugeriu-se que, ao invés de utilizar as mesas para via de comunicação, que utilizasse um objeto menor, uma cestinha que fosse e colocasse um lápis em cima, com uma folha por baixo, e utilizasse a cestinha ao invés da mesa. E olha o que aconteceu. Uma comunicação que era extremamente demorada, porque imagine, né, o tamanho de uma mesa, aquele trambolho, de repente se transforma numa cestinha pequenininha, com um lápis no centro, e começa a escrever. E aí não são só letras, não são através de uma batida sim, 2 não, uma pancada para cá, isso não. Começou-se a escrever textos, começou-se a escrever várias lições, como diz Allan Kardec, sobre metafísica, sobre psicologia, filosofia, coisas mais aprofundadas. E aí realmente chegou-se à conclusão que não era ideia de uma pessoa só. Não teria como ser ideia de um só médium, visto que eram lições riquíssimas de aprendizado, e num tempo muito menor. E Allan Kardec, ele continua falando, né, e continua exemplificando lá no Livro dos Espíritos, isso é bem
na introdução mesmo, tá? Do Livro dos Espíritos. Ele fala, né, que começou-se a perceber que, na verdade, aquele objeto, aquela cestinha, ela não era senão um instrumento para que isso fosse possível. Ela não era o fator principal. Então, as comunicações não aconteciam por causa de uma mesa, ou não acontecia por causa de uma cestinha, ou futuramente, como foi se adaptado, conforme eles achassem melhor, numa prancheta. Não era por isso que esses fenômenos aconteciam, mas esses fenômenos eram apenas objeto para que isso viesse a ocorrer, era um meio para que isso ocorresse. E futuramente, a escrita passou a ser tão fácil, tão rápido, que eles começaram a perceber que realmente, se não era o motivo, se essa não era a causa, por que não apoiar, ao invés do lápis, apoiar a mão próxima ao lápis, e aí começou-se a escrita. Como a nossa irmã Luciana falou, né, são vários tipos de médium, nós estamos falando aqui daquela escrita mecânica, né, onde o médium, ele não tem a noção do que ele está escrevendo, ele não sabe como vai acontecer, o espírito utiliza a mão do médium para escrever a mensagem. Como ele utilizava anteriormente a mesa, ele utilizava a prancheta, ele utilizava a cestinha, e como já foi falado aqui pelos nossos irmãos, que a gente vai ver na semana que vem, a gente já vai começar a ver, né, como se dá essa parte desses fluidos, como que funciona esse processo. E Allan Kardec encerra falando que, desde então, as comunicações do além-túmulo não tiveram mais limites. Voltaremos a esses diferentes meios e os explicaremos com detalhes. Nós apenas os esboçamos, demos uma introdução rapidamente para mostrar essa sucessão de fatos que conduziram à constatação desses fenômenos de inteligências ocultas ou dos espíritos. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Humberto, que vai encerrar o nosso estudo. Obrigado, Ludmila. Só rapidamente comentários. A Gisele também informou que frequenta o Frei Luiz. E o nosso agradecimento também a Selma e a Esther pelos comentários aqui, pelas palavras de incentivo, e a todos que participaram desse estudo. Desejamos a todos uma ótima semana, muita paz a todos, e a gente se encontra na próxima segunda. Então, vamos estar fazendo aqui a nossa oração para a gente poder estar encerrando, tá bom? Senhor Jesus, mestre amigo e amado, elevamos o pensamento em uma só voz, gratidão por essa oportunidade de estudarmos, de aprendermos, de ampliarmos a nossa visão através do estudo e assim o nosso entendimento sobre as situações da vida. Que o Senhor possa amparar a cada coração que esteja aflito, que esteja sobrecarregado, aliviando as dores, renovando a esperança e a fé em cada um. Mas que nós possamos estar contigo através do esforço que fazemos por nos melhorar, através do trabalho no bem, através da paciência, da tolerância, da fraternidade e de tudo aquilo que pudermos fazer pelo melhor para os nossos semelhantes. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a paz esteja conosco e com o Senhor hoje e sempre, graças a Deus. Uma boa noite a todos.